Sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula com a temática Teoria Atômica, Classificação Periódica e Estudo de algumas propriedades periódicas. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa sexta videoaula, completando então o ciclo da temática atomística e propriedades periódicas. Bom, vamos apresentar o estudo da tabela periódica moderna. O que é que a tabela periódica moderna se norteia? Bom, ela se norteia em função do seguinte: os elementos encontram-se dispostos em ordem crescente de número atômico e suas posições são estabelecidas através de suas distribuições eletrônicas. E foi por isso que nós comentamos sobre a descoberta de Moseley, cientista que, na verdade, conseguiu perceber essa questão da dependência dessa ordem com o número atômico. A tabela periódica atual é formada por 7 linhas horizontais chamadas de períodos, e cada período, exceto o primeiro, começa com metal alcalino e termina com um gás nobre. Para essa afirmação, tem-se a estrutura da tabela periódica, que fica representada ao lado. Apenas para título esquemático, não é essa aqui a tabela periódica. Então, a tabela sempre vai apresentar 7 períodos, número de elementos no primeiro período 2, no segundo 8, no terceiro 8, no quarto 18 e assim sucessivamente, vai embora. E se nós formos analisar o hidrogênio, que tecnicamente falando, ele não faz parte de nenhuma família, porque ele tem propriedades tanto de, às vezes, de metal alcalino, quanto de elemento da família 7A, dependendo de quem ele se relaciona, ou seja, em termos de combinação química. Mas continuando, no primeiro período começa com hidrogênio, termina com hélio. Aqui, por exemplo, o sétimo período começa com o frâncio e termina com o elemento 118. Aqui, o terceiro período começa com o sódio e termina com o argônio. Você vai observar que existe uma constância que é hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o elemento 118, que nós vamos ver adiante. Observação: no sexto período, incluía a série dos lantanídeos e no sétimo período a série dos actinídeos, que estão indicados abaixo da tabela. E a gente vai também trabalhar essa questão dessa identificação. As 18 colunas verticais são denominadas de grupos ou famílias. Os elementos que pertencem a uma mesma família representam propriedades semelhantes. Na classificação periódica antecessora, as famílias eram designadas pelas letras A e B, e denominadas de subgrupo. Quem? Essa parte aqui, ó, eram denominadas de quê? De A e B, e denominadas de subgrupo. Os grupos eram indicados por algarismos romanos, de 1 a 8. Por exemplo, o escândio pertence ao grupo 3, subgrupo B. Então aqui, olha, o A e B. Ou simplesmente 3B. Enquanto o boro pertence ao grupo 3, subgrupo A. Ou simplesmente 3A. Recentemente, a American Chemical Society recomendou a substituição dos algarismos romanos por números de 1 a 18 para indicar as famílias da tabela periódica. Nós temos aqui uma tabela. E só para efeito de elucidação, vamos tentar analisar aqui a questão. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, este elemento aqui, que é o escândio. Está dizendo aqui, por exemplo, o escândio pertence ao grupo
3. Onde é que está esse grupo 3? Vamos ver aqui, ó. Grupo 3. Aonde é que está? Olha, bem aqui. Grupo 3. E pertencente ao subgrupo B. Isso na classificação antiga. Está aqui o escândio. Grupo 3, subgrupo B. Vamos ver o outro. Enquanto o boro pertence ao grupo 3, que era antiga, 3A, hoje 13, subgrupo A. Tá? Então está aqui o boro. Hoje, na verdade, o que nós temos é de 1 a 18 simplesmente, como até em arquivo enviado para os nossos alunos por meio do WhatsApp e outros meios. Então vamos lá, continuando. Tem uma coisa que é importante nós falarmos agora, antes de nós passarmos adiante. Podemos contar assim, ó. Primeiro período, nós temos hidrogênio e hélio. O hidrogênio está em cinza. Ele tecnicamente não tem as propriedades da família 1A. Tá? Mas uma mesclagem entre 1A ou grupo 1 e o grupo 17 ou 7A. Então vamos lá. O segundo período, aqui. Terceiro período. Quarto período. Quinto período. Sexto período e sétimo período. Esta tabela, quando eu desenvolvi, ela ainda estava com falta de alguns elementos. E a gente vai ver que eles foram sendo preenchidos com o passar do tempo. A tabela periódica atual. Olha só, essa aqui, ó, também feita aqui pelo professor Pinheiro. Então aqui, período, e essas colunas são chamados de grupos ou famílias. Tá? Essa aqui é a tabela periódica atual. Ok? E aqui, a tabela periódica com elemento 118, ainda com essa especificação aqui antiga. Vamos continuar. Uma coisa importante também. Aqui dentro, nós temos, aqui no sexto período, uma entrada para um grupo de elementos chamados lantanídeos, que são esses aqui. E aqui embaixo, uma entrada no sétimo período para os actinídeos. Lantanídeos porque começa com lantânio e actinídeos porque começa com actínio. Muito bem. E essa tabela periódica que nós temos aqui, ela é chamada de forma curta. Porque se nós fôssemos colocar essas duas linhas, ela iria ficar mais comprida. Tá? Então essa aqui é chamada de forma curta. Observação. O hidrogênio não pertence à família dos metais alcalinos e não se encaixa em nenhum outro grupo, pois apresenta propriedades diferentes de todos os demais elementos químicos. Já tinha comentado. O polônio PO é um elemento cuja condutividade elétrica é típica de um metal, ou seja, diminui com o aumento da temperatura. Polônio. Tá? São observações que nós colocamos. Aqui, nessa moldagem aqui que a gente está colocando, nessa arquitetura da tabela, os rosinha seriam os metais. Esse verde claro, os semimetais. E aqui os amarelos, os não metais. E aqui os gases nobres. Esses aqui também todos são metais. Tá? Tem elementos inclusive líquidos, como o mercúrio. E por aí vai. Na tabela que eu fiz eu coloco aqui a indicação. Por exemplo, aqui tem a nuvenzinha todos gasosos. Vamos continuar. E aqui a senhora Marie Curie. Alguns falam Maria Curie. Não, Marie Curie, francesa. Francesa não, polonesa. Mas radicada na França. Marie Curie nomeou o primeiro elemento químico que descobriu de polônio em homenagem ao seu país de origem. Tem aqui os endereços. Imagens disponíveis em... Está aqui o endereço. Tá? Eu fiz também aqui uma montagem em homenagem a ela. Uma grande cientista, morreu de leucemia.
porque nessa época eles estavam descobrindo a radioatividade e eles andavam com pedaços desses elementos. O sulfato duplo de potássio e uranila, uma das fontes do urânio, era muito comum eles usarem nos seus paletós quando eles faziam as suas palestras e não sabiam necessariamente que aquilo estava provocando mutação neles. A leucemia é uma mutação. E aqui outro elemento, o rádio. Fiz aqui essa montagem, tá? Em homenagem à senhora Marie Curie, aquela bem novinha e aquela já com uma idade. Mesmo assim ainda morreu com uma idade pequena. E aqui uma formatação do átomo, que a gente sabe que na verdade nem é essa, porque o modelo é orbital. Como a classificação antiga ainda é muito utilizada, principalmente em virtude da grande aplicação em ligações químicas, e eu inclusive prefiro essa antiga, convém exemplificarmos com os exemplos. Para o magnésio, tem-se que ele pertence à família 2A ou 2, o carbono à família 4A ou 14. Algumas famílias recebem denominações especiais. A 1A, metais alcalinos. A 2A ou 2, metais alcalino terrosos. A 6A ou 16, calcogênios, liderada pelo oxigênio. A família 7A ou 17, halogênios. E a família 8A ou 18, os gases nobres. Elementos naturais são encontrados na natureza. Elementos artificiais são produzidos em laboratórios, principalmente em ciclotrons. Os elementos artificiais são classificados em cisurânicos. Os artificiais apresentam um número atômico abaixo do urânio. Apenas dois existem, que é o tecnésio e o promécio. E os transurânicos, que são artificiais, apresentam um número atômico acima do urânio, de número atômico 92. O urânio é o último elemento natural, portanto, todos os elementos com número atômico acima do urânio são artificiais. Os elementos na tabela periódica também podem ser classificados como metais, correspondem a 80% dos elementos conhecidos ou até mais. Devido às atualizações, são bons condutores de calor e eletricidade, isso é muito importante. Sua condutividade elétrica diminui com o aumento da temperatura. Então, quanto mais baixa a temperatura, melhor a